Tsukune é um garoto completamente comum e fracote em todos os sentidos. Ele é o cara mais fraco da escola, e a sua inteligência é muito menor do que a de uma simples formiga. Mas ele não esperava que tudo mudaria em sua vida. Logo depois que seus pais enviam ele para uma escola de monstros por engano, e por acidente, ele faz todas as garotas se apaixonarem por ele. As esperanças de Tsukune para o ensino médio pareciam bastante desanimadas depois que ele foi reprovado no exame de admissão. No entanto, seu pai acabou tropeçando em uma carta de matrícula para uma escola particular chamada Academia Yokai, aparentemente deixada por um estranho. Tsukune embarcou em um ônibus e foi para essa escola desconhecida, e o motorista do ônibus avisou a ele que a escola Yokai não era um colégio comum. Enquanto ele seguiu em frente, Tsukune recebeu uma ligação de sua prima. Ela estava pesquisando um pouco mais sobre essa academia Yokai, mas foi interrompida quando o ônibus passou pelo túnel. Na chegada, Tsukune notou um ambiente bizarro, árvores mortas e um oceano vermelho. O motorista do ônibus então deu a ele um último conselho: tome muito cuidado antes de dirigir de volta pelo túnel. Enquanto Tsukune caminhava em direção aos dormitórios, ele escutou um barulho forte seguindo ele, e acabou sendo apenas um morcego. A sensação de alívio acabou deixando ele distraído, e não percebeu uma bicicleta se aproximando. A colisão fez com que ele e a garota caíssem no chão. Enquanto ele tentava se levantar, Tsukune, por acidente, acabou tocando na coxa da garota. Ela tirou o cabelo do rosto para se desculpar, revelando uma beleza maravilhosa. Tsukune ficou apaixonado, mas rapidamente retirou a mão quando percebeu onde é que ela estava. Seu nariz sangrou de timidez, e a garota ofereceu um lenço. No entanto, ela ficou tonta, e ficou falando alguma coisa sobre um cheiro. Antes que Tsukune pudesse pensar sobre isso, ela mordeu o pescoço dele, se revelando como uma vampira chamada Moka, e percebendo o que tinha feito, Moka rapidamente se desculpou. Tsukune então deu uma examinada no seu pescoço, esperando encontrar algum ferimento, mas encontrou apenas batom. Moka então perguntou a Tsukune sobre o que ele pensa sobre vampiros. Um pouco confuso, mas achando ela encantadora, ele disse que não se importava muito com isso. Moka ficou animada e aproveitou a chance deles serem amigos. E na sala de aula, Tsukune conheceu sua professora, a senhorita Shizuka Nekonomi, que parecia legal no início, mas então ela esclareceu que o colégio Yokai era uma escola para monstros. Tsukune ficou assustado, imaginando se isso era algum tipo de pegadinha. A senhorita Nekonomi então explicou que, como humanos governavam a Terra, monstros precisavam aprender a se misturar com eles. Um dos alunos, chamado Saizo, falou explicando seu desejo de comer humanos em vez de conviver com eles. Tsukune escondeu o rosto, apavorado. A senhorita Nekonomi deu uma bronca em Saizo e falou que se um humano fosse encontrado no terreno da escola, ele seria executado. Tsukune sentiu que sua vida estava em perigo, especialmente quando Saizo notou que sentia um cheiro de um humano na sala. Naquele momento, Moka entrou, interrompendo esse climão todo. Ela foi colocada para a mesa vazia ao lado de Tsukune, e então abraçou ele. Muito emocionada por eles estarem na mesma classe, isso atraiu a atenção de toda a turma, incluindo um olhar de raiva de uma garota sentada ao lado. Enquanto Tsukune e Moka estavam passeando pelo colégio, ele não pôde deixar de pensar sobre as verdades obscuras da escola. Enquanto Moka ganhava a admiração dos garotos, Tsukune se tornou o inimigo natural deles, apenas por estar perto dela. Os dois finalmente pararam em uma máquina de venda automática para pegar algumas bebidas. Tsukune e Moka foram buscar bebidas ao mesmo tempo, e suas mãos se tocaram. Tsukune fica envergonhado, e então Moka acha isso engraçado e empurra ele para um pilar próximo. Eles começam a aproveitar suas bebidas, mas então Saizo aparece. O cara folgado então joga Tsukune na máquina de venda automática tentando paquerar a garota, mas ela não está interessada e ajuda Tsukune a se levantar. Saizo então usa sua língua para pegar uma latinha no chão e a esmaga. E mais tarde eles estão no telhado da escola e Moka se pergunta se Tsukune está bem. Ela está achando muito estranho que ele fique agindo como se nunca tivesse visto um monstro antes. Ela quase pergunta que tipo de monstro ele é, então se lembra das regras da escola. Tsukune fica curioso e ele quer saber se ela realmente é uma vampira. Ela aponta para o rosário dela e diz que tirá-lo a transforma em uma vampira forte e também assustadora. Tsukune acredita que ela ainda seria a mesma pessoa por dentro, e Moka se sente feliz e abraça Tsukune e diz que ele é seu primeiro amigo. E também é a primeira pessoa cujo sangue ela provou. Antes, ela só tinha sangue de bolsas, e ela começa a se inclinar para mordê-lo novamente. Tsukune se sente desconfortável e diz que esqueceu de fazer alguma coisa e foge. Tsukune arruma suas coisas e planeja deixar a academia Yokai. Moka encontra ele e tenta fazê-lo ficar. Ela fala sobre como ela sempre se sentia sozinha entre os humanos. Tsukune revela seu segredo, e Moka tem sentimentos confusos. Ele grita com ela para ficar longe, e diz a ela que não quer ter amigos monstros. Ela parece magoada, e Tsukune se sente culpado e então foge. Ele procura bastante pelo ponto de ônibus. Moka persegue ele e Saizo também está seguindo os dois. Ele encontra Moka e então muda para sua forma verdadeira de monstro. Ele acha que as regras da escola não vão se aplicar aqui. Tsukune escuta Moka gritar e ele corre de volta e tenta fazer Saizo deixá-la em paz. Saizo derruba ele de uma colina e ri dele por ser fraco. Mas então Moka encontra Tsukune. Ela o segura e pede desculpas por seus ferimentos. Ela sempre quis um amigo, seja ele humano ou monstro. Mas já que ela bebe sangue humano, ela pensa que nenhum humano seria seu amigo. Tsukune se levanta e diz a ela que agora sim está querendo ser seu amigo. Saizo interrompe e joga Tsukune em direção a Moka novamente. Tsukune toca o ombro de Moka e diz que ainda gosta dela. Ela fica surpresa porque ele, por acidente, acabou tirando seu rosário e muda para sua forma poderosa de vampira. Saizo fica com medo e Moka consegue derrotá-lo facilmente. Tsukune percebe que ela cheira muito bem e ele se sente calmo, mas ainda assim desmaia. Ele acorda no colo de Moka. Ele vê uma
uma placa sobre o horário do ônibus, e ele percebe que está preso aqui por um mês, e então escreve uma carta para seus pais. Moka limpa um de seus ferimentos e ela sente o cheiro de seu sangue e morde ele novamente. Após uma noite pensando sobre sua vida na academia yokai, Tsukune escreve uma carta para seus pais. Ele está aliviado que os alunos tenham seus próprios dormitórios, tornando a sua vida atual um pouco mais fácil. Na manhã seguinte, ele percebe alguns colegas de dormitório lutando para manter suas formas humanas. Ele balança a cabeça e pega uma água de uma pia perto de seu quarto. Sua mente está cheia de pensamentos sobre monstros. Enquanto Tsukune estava indo para a escola, ele encontra 3 garotos olhando para Moka, completamente fascinados por sua beleza. Moka percebe Tsukune e então se agarra no braço dele toda animada, para a surpresa e alegria do rapaz. Mas os caras ficam com ciúmes e estão muito bravos, mas eles decidem se segurar. Rumores estão se espalhando de que Tsukune derrotou Saizo, embora a história seja muito distorcida. Moka sente que o rapaz está distraído, então se joga nele, deixando os meninos invejosos para trás. Sem que eles saibam, alguém está observando de trás de uma árvore. Quando estão sozinhos, Moka oferece sua ajuda para Tsukune, reconhecendo sua fraqueza sendo humano. Ele fica grato e começa a perguntar qual Moka é a verdadeira. A garota gentil diante dele ou aquela feroz e barra pesada que lutou contra Saizo. De repente, Moka se balança e explica que não tomou café da manhã. Antes que o garoto pudesse reagir, ela morde o pescoço dele. Quando ela termina, Tsukune fica muito nervoso e cobre o pescoço e sai correndo, deixando Moka fazendo um pedido de desculpas. Em um lago próximo da escola, Tsukune examina seu pescoço. Ele percebe que, embora a mordida de Moka tenha deixado marcas de batom, pelo menos não tem cicatrizes. Ele começa a se preocupar com seu futuro se Moka continuar sugando seu sangue e com as naturezas desconhecidas e malucas de outros alunos. Mas então, do nada, ele vê uma linda garota desmaiada perto. Ela pede ajuda e ele atende ao pedido. A garota, que parece grata, tenta seduzir Tsukune, que fica assustado, mas ainda assim concorda em acompanhá-la até a enfermaria. Enquanto eles caminham, ela sorri para si mesma, de um jeito maligno. E no telhado, Moka pensa se ela deve se desculpar com Tsukune por sua atitude ousada de mordê-lo. Enquanto isso, Tsukune acompanha a garota até a máquina de venda automática. Ela diz a ele que eles são da mesma sala, e Tsukune percebe que ela deve ser um monstro como todos os outros. Quando a garota se apresenta como Kurumo, ela coloca Tsukune sob um feitiço. Assim que Moka chega, ela fica de coração partido, ouvindo Tsukune dizer coisas preconceituosas para ela. Ele caminha indo embora com Kurumo, confuso sobre sua própria atitude de agora a pouco. Na sala de aula, o feitiço se desativa. Tsukune se arrepende de suas palavras maldosas, enquanto Moka e Kurumo trocam olhares com uma encarando a outra. Ele tenta se desculpar com Moka depois, mas ela já foi para outro lugar. Moka está bebendo em uma latinha e se pergunta sobre aquela garota, que do nada se aproxima dela de forma ousada. Moka escuta o plano de Kurumo de encantar todos os garotos do colégio e fazer seu harém reverso. Moka critica essa ideia por ser maluca e tão sem sentido. E quando Kurumo desabafa sobre seu ciúme sobre a popularidade de Moka, Tsukune encontra elas e tenta outro pedido de desculpas para Moka, mas Kurumo hipnotiza ele novamente, fazendo o rapaz insultar Moka sobre ser uma vampira. Enquanto Moka tenta falar com ele, Kurumo revela que ela sentiu o cheiro de humano de Tsukune. De coração partido pelo insulto causado pelo feitiço, Moka foge em lágrimas, deixando Kurumo aproveitar sua vitória. No consultório da enfermaria, Tsukune é incomodado pela culpa por machucar Moka novamente. Enquanto isso, Kurumo está comemorando sem parar. Ela decide que é hora de colocar Tsukune sob um feitiço eterno. Então o narrador da história do anime aparece falando que a cena a seguir é muito proibidona para ser mostrada aqui. A cena então muda para Moka, que luta contra sua própria dúvida, se questionando sobre sua amizade com Tsukune. De repente, a voz da outra Moka aparece do Rosário, alertando sobre o perigo em que Tsukune está agora devido ao charme mágico de Kurumo. Moka está querendo agir e fazer alguma coisa. Ela descobre que sua Moka interior está em silêncio, aumentando sua vontade para resgatar Tsukune. De volta à enfermaria, Kurumo prendeu Tsukune, e enquanto ela se inclina para dar um beijo hipnótico, Tsukune junta todas as suas forças para se libertar e então abraça ela. Kurumo, confusa e surpresa, tenta escapar de seus braços e então reativar seu feitiço. No entanto, Tsukune confessa que se importa com outra pessoa e não pode deixar seu feitiço fazer efeito. Kurumo fica ofendida e muito brava, perguntando se ele quer Moka mais do que ela. Ela admite ter se esforçado muito para conquistá-lo e, percebendo que agora perdeu, ela escolhe matá-lo, se transformando em uma forma monstruosa e fazendo Tsukune entrar em pânico. Mas bem a tempo, Moka aparece e empurra Kurumo pela janela, fazendo ela ir para bem longe. Ainda confuso, Tsukune escuta de Moka que Kurumo é uma sucubo, uma raça de mulheres capazes de conquistar e também seduzir homens. Essa revelação esclarece as ações inexplicáveis e anteriores de Tsukune. No entanto, Kurumo volta rapidamente, agarrando Tsukune pela garganta com sua cauda e puxando ele para fora. Moka também está pendurada, e não conseguindo aguentar o peso dos dois, Kurumo joga eles na floresta, e vendo uma oportunidade, ela afia suas unhas e corta as árvores, enquanto avança sobre eles. Moka pede a Tsukune para remover seu rosário, mas ele não sai. Kurumo ameaça matar os dois. Moka diz a ela para poupar a vida de Tsukune. Kurumo dá risada, imaginando que Moka é apenas uma vampira tentando guardar seu lanche favorito para depois. Moka responde falando que Tsukune significa tudo para ela, porque ele é o único amigo verdadeiro que ela já teve, e ela morreria de bom grado para protegê-lo. Kurumo acredita que os homens são feitos apenas para serem manipulados, e portanto, rejeita a ideia de amizade. Tsukune entende que está compartilhando os mesmos sentimentos de Moka, então puxa o rosário, liberando a Moka interior. Kurumo fica apavorada agora que a Moka interior apareceu,
mas ela explica que está em uma missão especial. Sua espécie é pequena em número, então ela precisa encontrar um escolhido para continuar sua linhagem. Moka está vendo o motivo de Kurumo querer escravizar os garotos como egoísta e então decide humilhá-la, chutando ela através das árvores. Kurumo pede desculpas e promete parar com isso. Moka, por outro lado, decide não correr riscos, e ela então remove as asas e também cauda de Kurumo. A garota súcubo, apavorada com a possibilidade de ganhar um ferimento que dure para sempre, implora para que ela não faça isso, com uma voz baixa e aterrorizada. Mas então Tsukune se aproxima de Moka, dizendo que Kurumo não estava fazendo isso por maldade, e que no fundo ela parece ser uma pessoa legal. Kurumo fica chorando de alívio e também medo. Moka interior diz que salvou ele apenas para manter seu sangue, e ao contrário da outra Moka, ela não considera ele como um amigo. Ela então desaparece, e Tsukune pede desculpas a Moka no dia seguinte, pelo que disse enquanto estava sob o feitiço de Kurumo. Mas ela parece não se importar mais com isso. Kurumo cumprimenta eles e mostra a Tsukune que ela cozinhou biscoitos para ele. O garoto então se pergunta por que ela fez tudo isso para ele, e descobre para sua surpresa que ela o escolheu como seu mestre. As duas então começam a disputar o garoto, o que faz com que Moka morda ele. O garoto então começa a escrever uma carta para sua família, falando sobre a reviravolta maluca dos acontecimentos na academia Yokai. As provas de meio de semestre chegaram muito mais cedo do que ele esperava, pegando ele de surpresa. Sua classificação é completamente medíocre. Ele está na posição 128 na classe de novatos. Enquanto ele pensava sobre seu desempenho mediano, ele ouviu uma conversa entre três caras esquisitões. Eles pareciam ter dificuldades em manter uma forma humana. Sua conversa revelou que eles estavam emocionados por estarem quase 100 posições na frente do garoto na classificação, e para seu espanto, Moka ficou na posição 13 da classe. Vários alunos próximos não puderam deixar de notar que ela não era apenas linda, mas também incrivelmente inteligente. Embora Tsukune tenha lhe dado seus mais sinceros parabéns, Moka foi humilde e disse que sua conquista foi apenas um acaso. Ela então fez uma oferta muito boa para ele. Ela o ajudaria a estudar para o próximo teste, e quando seus olhos se encontraram, uma sensação de amor pairou sobre o ambiente, o que fez com que aqueles caras idiotas lá atrás ficassem com ciúmes. No entanto, eles não eram os únicos observando. Yukari, sendo uma jovem prodígio que tinha pulado 4 séries por conta de sua inteligência altíssima, está observando eles atentamente. Ela ficou cativada pela beleza de Moka, e embora Yukari fosse a aluna mais inteligente da escola, seu presidente de classe a avisou para não abusar da sorte. Sua roupinha de bruxa era contra as regras da escola. Ele disse a ela de um jeito arrogante, revelando sua verdadeira natureza. Yukari ficou muito irritada e então contra-atacou, derrubando banheiras em sua cabeça e nas de seus companheiros. Embora Yukari estivesse achando isso divertido, sua risada desapareceu rapidamente quando o presidente da classe se aproximou, pronto para revidar. Moka interrompeu, insistindo que ele não erguesse a mão contra uma garota, e sentindo a tensão que tudo isso acabou causando, ele recuou. E o garoto Tsukune, que havia observado toda essa confusão intensa, não ficou satisfeito com a atitude do presidente da classe, e mais tarde no refeitório, Yukari agradeceu Moka por sua ajudinha mais cedo. Enquanto Tsukune e Moka elogiavam sua inteligência, Yukari, muito humilde, disse que não precisavam falar assim dela. Ela então joga assim na lata que está apaixonada por Moka, e Tsukune teve que segurar seu sangramento nasal quando Yukari pediu a Moka para ser sua namorada. Moka aceitou, mas parece que ela não entende muito bem o significado de namorar. A garotinha Yukari então segurou sua varinha mágica e manipulou os equipamentos de limpeza para infernizar Tsukune. Ao fazer isso, ela revelou sua verdadeira natureza de bruxa, mas o que Yukari não percebeu foi que o presidente da classe e seus comparsas estavam espreitando por perto. Suas ações tinham acabado de dar a eles o motivo perfeito para enfrentá-la. E na enfermaria, Tsukune estava sendo tratado de seus ferimentos por Kurumo. Ela informou que Yukari estava sempre tentando manter Moka longe dele. E vendo uma grande oportunidade, Kurumo começou a ver algo bom nessa situação de Tsukune. E até mesmo disse que os colegas de Yukari não gostavam dela. Lá fora, Yukari ainda estava com aqueles malditos truques. E usando um bonequinho de voodoo, ela controlou as ações de Tsukune, fazendo ele se socar 2 vezes. Mas então, nesse momento, Moka apareceu falando que perdeu Yukari de vista. Kurumo explicou que ela não tinha hipnotizado Tsukune. E embora Moka estivesse irritada, todo mundo percebeu aquela bruxinha pirralha dando risada do lado de fora da janela. E assim, resolvendo o mistério do comportamento estranho de Tsukune. E de volta à sala de aula, Tsukune pediu a Moka e Kurumo para resolverem as palhaçadas irritantes de Yukari. Ele até avisou Yukari que suas brincadeiras a impediram de fazer amigos. Kurumo ficou vermelha comentando que as brincadeiras de Yukari não incomodaram ela. Yukari pareceu chocada com o conselho de Tsukune, mas rapidamente mudou para sua arrogância, afirmando que não precisava de amigos que não fossem tão inteligentes quanto ela. Ela fala que sempre esteve sozinha, e o garoto viu solidão por trás das palavras de Yukari e tentou se aproximar, mas seus esforços foram recebidos com outra brincadeira. Yukari riu e saiu correndo da sala de aula. Moka impediu Tsukune de persegui-la, falando que Yukari era apenas uma criança e estava sofrendo por dentro, enquanto Yukari estava perdida em seu próprio mundo de pensamentos, refletindo sobre ela mesma e sobre sua vida solitária na academia. Ninguém gostava dela porque acreditavam que ela usava magia para trapacear e conseguir boas notas. Essa era a raiz de seu comportamento brincalhão. No momento em que ela estava refletindo, o presidente da classe e sua gangue confrontam ela. Eles estão na intenção de ensinar uma boa lição para ela, por quebrar a regra principal da escola, e na sala de aula, Moka continuava pressionando Tsukune, dizendo que a solidão de Yukari refletia sua própria situação, mas Tsukune, ainda chateado com as brincadeiras daquela pirralha, mal estava com vontade de escutar. Moka saiu correndo da sala de aula, falando que iria encontrar Yukari. Kurumo então revelou a Tsukune que bruxas como Yukari não são monstros
bruxos e nem humanos, mas alguma coisa entre os dois. Chisukuni ficou surpreso e Kuruma explicou que bruxas eram únicas. Sua verdadeira forma não diferenciava elas dos humanos, apenas sua magia. Isso levou ao preconceito dos monstros e também humanos. E o garoto Chisukuni então percebeu que a primeira impressão que ele teve sobre ela estava muito errada. Enquanto isso, Yukari estava perto do lago da escola, encurralada pelo presidente da classe e seu grupo de valentões, que haviam se transformado em homens lagartos. Eles estão planejando devorá-la, e ela está completamente indefesa, mas naquele momento, Moka chegou, e ignorando toda a ameaça dos inimigos, ela falou seriamente com Yukari sobre toda a dor da solidão, uma dor que ela sentiu antes de conhecer Chisukuni. Yukari se moveu e então abraçou Moka com força. Os homens lagartos ficaram irritados porque foram completamente ignorados e agora estão com cara de idiotas. E quando Yukari mordeu o rabo do presidente da classe, Chisukuni entrou levando golpe para defender ela. Ele disse a Yukari que conhecia o sentimento da solidão também, e percebendo que ele estava ferido porque a salvou, Yukari sentiu uma emoção de culpa. Naquele momento, Kuruma apareceu salvando eles de se tornarem comida de lagartos. O garoto ficou de pé na frente de seus amigos pronto para protegê-los. Esse ato fez Kuruma ficar caidinho por ele. No entanto, ele ferido e desequilibrado, acabou removendo o rosário de Moka, liberando seu eu interior. E em vez de se sentir ameaçado, o presidente da classe zombou da aparência de Moka, seu cabelo branco e saia curta. Seus lagartos atacaram, mas foram rapidamente derrubados por Moka. E muito indignado, o presidente da classe falou que sua força violava as regras da escola. Moka então chutou ele para o lago, sugerindo que ele se acalmasse, e Yukari perguntou por que ele a salvou. Ela ainda está muito confusa, e Chisukuni respondeu que é porque eles são amigos. E com isso, a garotinha desabou em lágrimas. E dias depois, Yukari virou uma nova página em sua vida, e ela se desculpou com seus colegas de classe por suas brincadeiras. E eles retribuíram, admitindo seu preconceito exagerado. Moka e Kuruma estão falando sobre a nova personalidade de Yukari. Enquanto elas estão carregando algumas coisas para a sala de aula, assim que elas chegam, acabam encontrando Yukari abraçando Chisukuni. A garotinha então falou que sua sala de aula era bem ao lado, e queria visitá-lo com frequência agora. Ela também diz que está amando Chisukuni tanto quanto amava Moka antes, e isso causou um grande cabo de guerra entre Kuruma e Yukari, cada uma puxando ele. Moka finalmente perdeu a paciência e falou que Chisukuni era só dela, e começou a mordê-lo. O garoto então gritou de dor, reclamando que Moka iria sugá-lo até a morte se ela continuasse assim. Já está fazendo quase um mês desde que Chisukuni começou na academia Yokai, e apesar de se esforçar para se encaixar e manter a sua identidade de humano em segredo, ele está lutando com seus pensamentos internos, então pensa sobre isso. E enquanto ele está pensativo, Moka e Kuruma aparecem puxando ele de ambos os lados. Enquanto Yukari se agarra às suas costas, na sala de aula Chisukuni está perdido em seus pensamentos, pensando sobre toda a sua situação complicada. Quando ele foi chamado pela professora Nekonomi, ele acaba deixando passar um pensamento sobre o que diabos ele está fazendo aqui, em vez de ler a página que a professora pediu. Isso deixa ele com o rosto vermelho e envergonhado. E mais tarde, no telhado da escola, Moka tá sentindo que alguma coisa tá muito errada com Chisukuni, e ela diz que talvez isso seja falta de sono. Eles trocam um olhar romântico quando, do nada, Moka se inclina para morder seu pescoço. Kuruma interrompe, dando uma bela bronca em Moka por tomar muito sangue de Chisukuni, e talvez seja por isso que ele esteja fraco. Enquanto isso, o garoto insiste que está muito bem, e Kuruma tenta seduzi-lo com seu charme hipnótico, e Moka põe um fim a tudo isso, lembrando Kuruma das coisas perigosas que seus poderes acabaram causando. Enquanto ele está do lado de fora, Chisukuni reflete sobre seu estranho círculo de amigos, uma vampira, uma súcubo e também uma bruxa. Seus pensamentos são interrompidos quando ele é abordado por 3 estudantes. Os nomes deles são Kozo, Nagai e Jaira, os presidentes do fã-clube das garotas. Eles são obcecados pela Moka, Yukari e também Kuruma. E eles consideram Chisukuni como seu rival, e a porradaria começa, mas eles são interrompidos por uma onda de lixo magicamente animada. E obviamente é Yukari vindo resgatar Chisukuni. Moka e Kuruma também aparecem, e os 3 admiradores ficam maravilhados e impressionados. A garotinha Yukari utiliza sua magia para animar itens de limpeza próximos para atacar os garotos, mas um balde perdido acerta Chisukuni, permitindo que o trio de esquisitões escape. Naquela noite, cuidando de seus ferimentos, Chisukuni se pergunta sobre seu lugar na academia Yokai. Ele é um fracote que depende da proteção das garotas. Ele tenta fazer uma ligação no seu celular, mas nunca funciona, esperando por um sinal que nunca aparece. Ele fica pensando se deve ir embora e retornar ao mundo dos humanos quando o ônibus voltar. Enquanto isso, aqueles caras idiotas de antes estão na sala do clube, discutindo sua obsessão maluca com as garotas. Kozo então tem a brilhante ideia de se livrar de Chisukuni de uma vez por todas, para ter as garotas só pra eles, e então eles começam a dar risadas igual maníacos com esse pensamento. No almoço do dia seguinte, Kuruma e Yukari compartilham suas experiências de serem perseguidas por aqueles esquisitões. Moka não teve o mesmo problema, e Kuruma propõe que elas atuem como guarda-costas de Chisukuni. Embora no começo seja contra isso, Chisukuni ignora Moka em um momento que ela diz que ele não é forte o suficiente para se cuidar, antes de também falar que ele talvez seja o mais fraco de todos. Chisukuni termina seu almoço e então vai para fora, e ele estava sendo seguido por Moka, que estava querendo se desculpar pelo que disse antes.
antes, e sem falar nada, Tsukuni sai correndo, deixando ela confusa. E durante a tarde, na academia yokai, Tsukuni deixa seu dormitório arrumado, e em outro lugar, Yukari está toda alegre, usando sua magia para limpar o terreno da escola. Ela percebe Tsukuni caminhando perto de uma cerca com uma expressão séria. No telhado, Moka está perdida em seus pensamentos, imaginando se Tsukuni ainda está bravo com ela. Yukari se junta a ela falando que viu Tsukuni carregando uma bolsa e parecendo muito sério. Elas então percebem que ele está planejando deixar a escola, e Tsukuni chega no ponto de ônibus e está esperando. Mas então do nada aquele bando de idiotas do fã-clube das garotas aparece atrás dele, e um de seus membros está chateado que Tsukuni falou o nome de Moka tão sem emoção, já que eles a consideram como sendo uma deusa sagrada, e seu nome não pode ser usado em vão. E já que eles estão fora do terreno da escola, eles podem revelar suas verdadeiras formas aqui, e quando fazem isso, Tsukuni está impressionado com a feiura desses caras. Os idiotas do clube então percebem que Tsukuni está vendo eles como um bando de idiotas, e sem dizer uma única palavra, Tsukuni não consegue pensar em uma maneira de resolver essa situação. Os idiotas então revelam que eles têm tratado as garotas como deusas por causa de um sentimento de amor puro, e eles têm muita raiva de Tsukuni por sempre atrair as garotas sem fazer nenhum esforço, e eles começam a atacá-lo tirando vantagem de sua fraqueza humana. Só que então eles escutam a voz de Moka implorando para que eles parem. Todas as cabeças se viram para o céu para ver Moka, Kurumo e Yukari voando. Kurumo fica resmungando sobre estar carregando tantos passageiros, enquanto Yukari se desculpa por ter esquecido seu feitiço de voar. E pousando, Kurumo rapidamente chuta um dos idiotas e liberando Tsukuni. Yukari conjura uma cadeira macia para ele sentar. Moka então corre para o lado de Tsukuni preocupado com seu bem-estar. Ele fica desanimado por sempre precisar ser salvo. Mas então, em um movimento rápido, Moka dá um tapa nele, lembrando de que a amizade é sobre apoio dos dois lados envolvidos. Afinal de contas, Tsukuni também já resgatou Moka, Kurumo e Yukari de maneiras diferentes, fazendo os caras do fã-clube ficarem muito bravos por eles estarem tendo uma cena romântica bem no meio da luta. E motivadas a lidar com esses idiotas, as garotas entram em ação. Yukari começa a fugir de Nagai, pois ela ficou muito assustada com o jeito esquisitão e pervertido dele. A garota Sucubus acaba tendo problemas em acertar golpes na forma gelatinosa de seu oponente. E Moka, ao contrário das outras, não é muito boa em lutas, e Tsukuni percebe que a maneira de derrotar o trio de esquisitões é simplesmente falando que eles são tudo um bando de perseguidores, stalkers e patéticos. Isso deixa os caras ainda mais irritados e frustrados, abaixando ainda mais a sua autoestima, e alimentados pelo ódio e inveja, eles se transformam em um gigante poderoso combinado. E com apenas um único golpe, eles mandam Tsukuni voando, e correndo para seu lado, Moka por acidente acaba tendo seu rosário removido, e liberando a Moka interior. O trio de idiotas fica instantaneamente impressionados com a beleza da nova Moka, e eles juram lealdade eterna a essa deusa. Em seguida, Kurumo chuta eles por trás e Yukari derruba os idiotas com uma pedra. Moka dá um chute poderoso dividindo o gigante de volta ao seu estado original. Os idiotas então ficam jurando mudar o nome de seu clube em homenagem a essa nova Moka de cabelo cinza, antes de desmaiarem. Moka então conta para Tsukuni que deixar a academia yokai não vai atender às suas necessidades, já que sem ele, ela morreria de fome. Sem falar que a sua outra personalidade ficaria de coração partido. Kurumo e Yukari abraçam ele pedindo para ele ficar. Confuso, o garoto pergunta quem foi que disse a elas que ele estava indo embora, e Yukari aponta para suas malas. Mas o garoto explica que elas estão cheias de cartas para seus pais, e assim que o ônibus chega, o motorista elogia Tsukuni por permanecer conectado com sua família. E Moka fala que Tsukuni é um rapaz muito interessante, antes dela mesma se selar novamente. A Moka de cabelo rosa aparece e se agarra a Tsukuni muito emocionada, implorando para que ele fique. E o garoto conta que vai desligar seu telefone, já que agora ele é inútil. E no dia seguinte, a professora Nekonomi anuncia que um telefone vermelho que conecta eles ao mundo humano foi instalado na loja. O garoto fica chocado e Moka pergunta o que ele pensa em fazer agora. Antes que ele possa responder, ela morde ele no meio da aula, provocando uma grande mistura de constrangimento. Em um momento privado, Moka agradece ele por deixá-la sugar seu sangue. Tsukuni sonha acordado sobre uma linda cena com ela, apenas para voltar à realidade, gritando de dor por sua mordida. Moka vai embora, então o garoto pensa se ela sabe por que ele deixa ser mordido, e quando ela grita para ele se apressar para a aula, ele então pensa que ela não sabe. E na sala de aula, a professora tá querendo que todos eles se juntem a um clube para entender melhor os humanos, e Tsukuni está viajando, e seus sonhos passam bem diante dele, provocando olhares confusos de Saizo, Moka e Kurumo. A dupla então vai para a feira de recrutamento do clube, e acham as primeiras opções de clube: fotografia fantasma, acupuntura, múmia e também um clube de ciências muito maluco. E no dia seguinte tá chovendo pra caramba, e Tsukuni tá pensando que Moka não vai aparecer por causa dessa chuva intensa. Na sala de aula, a professora dá uma palestra sobre as diferenças entre vampiros e sereias, e sua relação com a água. No dia seguinte, Tsukuni encontra Moka na piscina e pede desculpas, e já que Moka está muito contra entrar na água, Tsukuni decide não se juntar ao clube de natação. A professora escuta eles e recomenda que eles entrem no clube do jornal. Kurumo e Yukari aparecem declarando que também querem entrar. E muito feliz por ter conseguido 4 novos membros, a professora dá um pulo comemorativo na piscina, emocionada por eles estarem no mesmo clube. Moka morde Tsukuni novamente e no dia seguinte começa a rotina de sempre, e sem esperar pela permissão de Tsukuni, Moka já chega mordendo seu pescoço para drenar seu sangue. O garoto desmaia pensando de forma irônica que sua morte por anemia vai valer a pena. Kurumo aparece abraçando Tsukuni e dando a Moka um olhar de desprezo. Yukari também ataca o garoto, mas Kurumo desvia dela. E no meio de toda essa confusão de ciúmes, Tsukuni
Tsukune perde a consciência devido à falta de oxigênio e também anemia, enquanto Moka e Kurumo se encaram com um olhar de raiva e Yukari deixa escapar sua preocupação com Tsukune. As meninas entram em pânico com Kurumo sacudindo Tsukune em uma tentativa de acordar o moleque, e pelo visto esse drama diário ainda não vai matar ele. Em sua primeira reunião do clube de jornal, eles encontram a sala completamente vazia, e a professora Nekonomi manda eles ficarem tranquilos e esperarem. Mas assim que um garoto chamado Gin entra na sala, ele entrega flores para Moka e Kurumo, enquanto Yukari pega uma flor menor, e sendo mais velho, ele é apresentado como presidente do clube de jornal. Antes da professora sair para uma reunião, Gin explica o propósito do clube, que é simplesmente descobrir quem é o idiota safado que está sempre espiando o vestiário feminino. Kurumo então lembra que nos últimos dias na escola, as garotas estavam reclamando bastante sobre isso. Gin concorda, lembrando que eles precisam de informações e também provas. E seguindo a primeira ideia, eles colocam panfletos na entrada da escola pedindo informações, e em meio à grande quantidade de tarefas, Tsukune se pergunta se Gin é realmente um cara legal, porque todo mundo da escola parece gostar muito dele. A garotinha Yukari está querendo ajudar a pendurar os panfletos, mas Gin dá uma dispensada nela falando que ela ainda é muito pequena. Nosso garoto então volta com mais panfletos e o presidente Gin manda Moka e Kurumo pendurá-los mais alto, mas então do nada ele se agacha. Tsukune fica desconfiado e olhando para descobrir o verdadeiro motivo de Gin, ele estava simplesmente olhando para debaixo das roupas das garotas. O garoto grita para avisar as meninas sobre o que ele estava fazendo, mas seu aviso acaba saindo pela culatra, e em vez disso, Gin consegue verter a acusação, dizendo que era Tsukune quem estava espiando por debaixo das saias. Moka e Kurumo dão um tapão na cara dele. E embora depois Kurumo decida se desculpar, Moka sai do local muito brava, e Gin zomba de Tsukune falando que ele arruinou os planos do clube para o dia de hoje. E então ele vai embora super de boa sabendo que o idiota se ferrou no lugar dele. Tsukune chama o nome de Moka com sua voz de arrependimento. Em um banheiro, Moka está se lembrando de tudo que aconteceu. Ela até verifica sua própria roupa, imaginando que Tsukune pode ter visto. A Moka interior fala através do rosário que suas preocupações revelam sentimentos fortes por Tsukune. Enquanto isso, Gin fica no telhado da escola à noite, espionando o dormitório de Moka. Ele está cativado por sua beleza, e de repente, um som de uivo aparece. No dia seguinte, Tsukune tenta se desculpar, mas Moka continua evitando ele, apesar de acreditar que ele é inocente. Em outra parte da escola, Gin está observando as garotas se trocando no vestiário. Ele acaba escutando uma conversa sobre Tsukune e Moka possivelmente serem um casal. Ele entra em pânico, chamando a atenção de todo mundo, mas desaparece bem no momento em que Tsukune passa pelo vestiário. O coitado do garoto acaba se tornando o culpado de ser o pervertido da escola inteira, e sentado no telhado, Gin está planejando separar Tsukune e Moka. E voltando para a sala de aula, Moka e Kurumo estão lançando olhares de desprezo para Tsukune. A expressão de Moka fica triste, mostrando sentimentos mais profundos. O garoto então sai e encontra Gin, que está dizendo que acredita na inocência dele, e oferece sua ajuda para consertar as coisas com Moka. O cara malandro então leva Tsukune até uma janela e manda ele dar uma espiadinha. E percebendo que é uma janela para o vestiário feminino, Tsukune acaba sendo pego em uma armadilha. Gin tira uma foto, ameaçando mostrá-la para todo mundo. Alguns objetos do vestiário é então jogados de dentro, derrubando Tsukune no chão. Ele foi acusado mais uma vez de ser o espião pervertido. O garoto tenta se defender, mas tropeça em suas palavras quando Moka aparece. As garotas então continuam espancando ele até que ele perca a consciência. Kurumo e Yukari ficam sabendo do que aconteceu. Enquanto Yukari continua sem acreditar nisso, Kurumo fica irritada pensando que Tsukune só estaria interessado no corpo dela. E vendo o olhar de dúvida da garotinha Yukari, Kurumo decide que elas deveriam investigar para descobrir se Tsukune foi incriminado. E naquela noite, Moka está no telhado da escola, olhando para o céu vermelho e pensando em Tsukune. O presidente Gin aparece, se oferecendo para ajudá-la a esquecer Tsukune, e se inclina para um beijo. Moka então empurra ele e o cara decide mostrar para ela a foto incriminadora que ele tirou de Tsukune, alegando que ela estava circulando por toda a escola. O choque de surpresa de Moka de alguma forma acabou ressoando com o inconsciente de Tsukune. Gin fala que Tsukune é apenas um moleque imundo e também pervertido. Ele conta que o garoto usou um barril para espiar dentro do vestiário feminino, mas Kurumo e Yukari, agora vestidas de detetive, chegam bem a tempo de desmascarar essa história de uma vez por todas, apontando coisas que não fazem sentido, como a ausência do barril na foto, e também os relatos de testemunhas que estavam perto. As evidências em defesa de Tsukune acabam quebrando o frágil orgulho de Gin, revelando ele como sendo o verdadeiro espião safado. Encurralado, a raiva de Gin acaba se transformando em desespero. Ele deixa cair outras fotos quando espionava as garotas, e então ele se transforma em um lobisomem. Aquele narrador da história se aproxima para falar que o presidente Gin é de fato um lobisomem, capaz de se transformar à vontade, não apenas durante a lua cheia. Gin ataca a garota Moka e Tsukune avança ignorando o aviso de Kurumo sobre a força absurda do lobisomem. Ele é derrubado por Gin, mas acaba arrancando o selo do rosário de Moka no processo. Enquanto Gin fica de pé sobre Tsukune, Moka começa sua transformação envolta em morcegos descendo do céu, sendo iluminada pela lua. Gin fica fascinado pela beleza da Moka interior, mas decide mostrar seu poder mesmo assim, usando o aumento de velocidade fornecido pela lua cheia. Ele desvia do primeiro ataque, mas a sua vantagem desaparece quando a lua desliza para de trás das nuvens. Aproveitando o momento, Moka agarra seu pulso com força. Quando Gin tenta ameaçá-la, Moka apenas ignora com muita calma. Ela dá um chute poderoso que faz ele bater em um muro que quebra por causa do seu peso, e Gin acaba caindo de uma altura absurda. No dia seguinte, o clube do jornal acaba circulando os panfletos que mostram Tsukune inocente e identificam Gin como sendo o verdadeiro culpado. Enquanto isso,
isso, as garotas estão querendo quebrar a cara daquele lobisomem safado, e Tsukune se aproxima de Moka para discutir os acontecimentos recentes. A conversa é interrompida quando ele dá de cara com a saia dela. Nisso, ele acabou ganhando um chute rápido, e Moka começa a se desculpar, mas logo fica apaixonada pelo aroma de sangue de Tsukune. E apesar dos esforços de Kurumi e Yukari, Moka não consegue resistir aos seus impulsos e começa a chupar o sangue dele. E após um dia concluído com sucesso de vendas de jornais, Moka sugere que elas deveriam comemorar com Tsukune. Kurumi e Yukari concordam, e o garoto se pergunta para onde Gin foi, já que ele estava com eles há pouco tempo. Kurumo não liga para sua ausência, suspeitando que ele está tirando fotos ou dando em cima das garotas. Yukari entra na conversa chamando Gin de inimigo de todas as mulheres. Gin é visto caminhando com duas garotas recrutando modelos para o clube de jornal. O grupo então presta atenção em uma garota quieta e sem uniforme que parece muito confusa com essa ideia de amizade. Ela pede um jornal que Tsukune tira do bolso. A garota intrigada por Tsukune comenta o quão fofo ele é, e antes de sair, ninguém sabe quem ela é. Mas eles rapidamente ignoram sua curiosidade, planejando, muito ansiosos, uma festa. E depois, na sala de aula, a professora Nekonomi anuncia o desaparecimento de uma aluna, chamada Shirayuki. Ela finalmente está de volta após uma longa ausência. E para o espanto de todos, é simplesmente aquela garota misteriosa de antes. Tsukune, Moka e Kurumo ficam visivelmente chocados. E depois, na aula, enquanto discutem os planos da festa, Kurumo tenta ficar com Tsukune, mas Moka impede essa garota sedenta, puxando ela para longe. E quando elas saem, Tsukune sente que alguém está observando ele. E é Mizori Shirayuki. Ela revela sua admiração por seu trabalho no jornal, mostrando a ele um álbum de recortes cheio de seus artigos e suas anotações malucas e afetuosas. Ela acredita que a escrita de Tsukune reflete a solidão que ela sente, tornando ele sua alma gêmea. E depois, na sala dos professores, Nekonomi é chamada por um outro professor para falar sobre Mizori. Ela foi uma aluna problemática no ensino fundamental e precisa ser vigiada de perto. Nekonomi concorda, embora um pouco relutante em fazer isso. Em um lago, a garota Mizori, com muita habilidade, consegue fazer uma pedra pular 9 vezes, e comemorando sua pequena vitória, Tsukune a parabeniza. Mas ele começa a ir embora porque ele já tá sentindo falta de seu grupo. Mizori agarra ele e seu tom fica sério. Ventos frios estão girando em volta, enquanto ela afirma que Tsukune deve ser dela, e Mizori fala que pode haver consequências terríveis para Moka se ele recusar ficar com ela aqui. Enquanto isso, na sala do clube do jornal, Moka espera por seus amigos. A porta se abre, mas não é Tsukune e nem as outras. É Mizori Shirayuki, e gotas de água estão pingando dela, enquanto ela conta de forma sombria para Moka que Tsukune não vai vir. Suas mãos apertam em volta do pescoço de Moka, declarando que vai eliminá-la. É a única maneira de fazer Tsukune ser somente dela. Moka contra-ataca dando um tapa em Mizori e quebrando parte de sua cabeça. Mizori revela que ela é apenas uma marionete e cria uma lâmina de gelo com seu braço querendo matar Moka. A vampira grita pela ajuda de Tsukune. Enquanto isso, o garoto foi jogado em um lago congelado. Mizori está de frente para o rapaz e conta que ela é uma fada da neve, que pode controlar o gelo à vontade. Todo o gelo envolve as pernas de Tsukune, imobilizando ele. Mizori fala de sua solidão e tem esperança de que Tsukune compartilhe esse mesmo sentimento. Assim que ele começa a ficar desesperado, Tsukune ouve a voz de Moka. Mizori fica surpreso ao ver Moka sendo carregada por Kurumo e correndo em direção a eles. Seu boneco de gelo deveria ter matado Moka, mas acontece que Kurumo salvou ela, quebrando seu boneco. Muito irritada, Mizori tentou bloquear seu caminho com uma parede de gelo, mas Kurumo joga Moka em Tsukune, libertando ele. Mizori avança contra Moka, mas Tsukune bloqueia seu caminho. E se sentindo rejeitada, Mizori grita e desaparece em um redemoinho de neve. Kurumo então percebe que o gelo está enfraquecendo-se e a magia de Mizori presente, e todos acabam mergulhando na água porque o gelo enfraqueceu. E em outro lugar, um dos professores, chamado Kotsubo, observa duas alunas saindo da escola. Ele está falando sobre o quão rápido essas garotas de hoje em dia estão crescendo, e pensativo, ele se afasta apenas para descobrir que Mizori está perto dele derramando lágrimas. E percebendo ela, o professor pergunta se tem alguma coisa de errado. Mizori se vira para encará-lo, e sua reação está sem nenhuma emoção. De volta à sala do clube de jornal, Moka, Tsukune e Kurumo estão com cobertores quentes, já que eles acabaram caindo naquela água gelada pra caramba. Kurumo fica resmungando que isso estava bem longe das expectativas dela para hoje. E o cara tá achando que isso aqui tá muito chato, e vai até lá fora e encontra a professora claramente em pânico, que espalha a notícia de que o professor Kotsubo está muito ferido. E na sala dos professores, eles descobrem a história completa. O professor agora está deitado em uma cama de hospital e Mizori é o principal suspeito. Tsukune se pergunta se há provas concretas. Nekonomi revela que o próprio professor Kotsubo apontou o dedo para Mizori, que agora está correndo o risco de uma expulsão imediata. Kurumo e Yukari pensam que Mizori pode ter enlouquecido porque se sentiu rejeitada, algo que parece muito provável por causa de sua personalidade maluca. Ignorando o conselho de suas amigas, Tsukune sai para procurar Mizori. Enquanto ele estava saindo, ele acaba cruzando no caminho de Gin, mas não para conversar porque ele está com muita pressa. Tsukune encontra Mizori nos penhascos, onde ela está contemplando o tamanho gigantesco do oceano, e reunindo coragem, ele conta a ela sobre a condição do professor, que é terrível, e também sobre aquela expulsão que ela pode acabar recebendo. Ele recomenda que ela se desculpe e talvez ela possa ficar. E em vez de concordar com esse plano, as emoções de Mizori crescem, literalmente fazendo uma bola de neve. Enquanto uma rajada de neve envolve a garota, nesse momento Moka, Kurumo
Kurumi e Yukari entram em cena acenando com fotos nas mãos. As fotos tiradas por Gin estão revelando o ato vergonhoso do professor Kotsubo. Ele tentou dar em cima de Mizori. Com essa informação, o garoto Tsukuni se sente como se tivesse levado um balde de água fria. Ele simplesmente culpou a vítima. A confusão emocional de Mizori aumenta. Ela invoca uma tempestade de neve e seus sentimentos se manifestam como construções de gelo, com cada uma recebendo palavras nascidas de seus medos e dúvidas mais sombrias. De repente, o penhasco começa a cair e Tsukuni estende a mão em desespero, agarrando o braço de Mizori para impedir sua queda. E enquanto isso, Moka interior faz a sua aparição depois que Tsukuni arranca o rosário. Ela faz um trabalho rápido com as construções de gelo, quebrando elas em pedaços, e com uma cara séria, ela puxa Tsukuni e Mizori para um lugar seguro. E então dá um belo de um sermão na garota Mizori Shirayuki, mandando ela escolher a vida em vez do desespero. E finalmente, de volta na sala do clube do jornal, todo mundo, exceto Gin, estão enrolados em cobertores. Nekonomi agradece eles pelo corajoso resgate de Mizori. Naquele momento, a porta se abre e Mizori entra com seu cabelo visivelmente mais curto. Ela conta que cortou o cabelo como sendo um sinal de seu novo começo, levando Gin a tirar uma foto dela. O garoto Tsukuni, muito animado, mostra sua gratidão a Gin pelas fotos importantes que limparam o lado de Mizori. Gin fica comemorando, falando que fez um ótimo trabalho, mas quando outras fotos suspeitas caem do bolso dele, Kurumi e Yukari começam a quebrar ele na porrada, e dando uma bronca nele por suas atitudes pervertidas. Enquanto isso se desenrola, Moka se vira para Tsukuni e conta que está com bastante sede. E sem mais enrolação, ela afunda suas presas nele, matando sua sede, enquanto Mizori apenas observa ele silenciosamente da porta. E depois é mais um dia de manhã na academia Yokai. Os alunos não conseguem evitar de olhar para a senhorita Ririko Kagumi, sua professora de matemática que eles acham incrivelmente linda. Uma rajada de vento faz a sua saia levantar, provocando alegria nos garotos. E assim que o vento se acalma, Ririko percebe que os garotos ficaram inconscientes e dá uma risada tímida. Na aula de matemática, Tsukuni está no centro das atenções. Ele é mandado a resolver um problema, mas ele é totalmente um idiota. Então Ririko dá uma bronca nele por sua falta de foco, lembrando ele que as provas finais estão se aproximando. Tsukuni fica completamente congelado. Mais tarde, no telhado da escola, Tsukuni busca ajuda de Moka. E devido às várias aventuras e também loucuras que tem na academia Yokai, seu tempo para estudar acabou sofrendo efeito. Moka convida ele para seu dormitório para uma sessão de estudos nessa noite. O garoto entra em pânico, sabendo que ele ficaria muito distraído para se concentrar se aceitasse. Nesse momento, Kuruma aparece, se oferecendo para ser a companheira de estudos de Tsukuni. E Yukari aparece de repente, insistindo que seria uma professora muito melhor, já que ela é simplesmente a mais inteligente da escola. Mas então, do nada, Mizori também se junta a elas, entrando pela porta para pedir ajuda, já que ela está ausente da escola há um bom tempo. Moka sugere animada que todos estudem na sala do clube do jornal. A sessão de estudos começa e Yukari assume o papel de professora. E todo mundo acompanha ela, mas na verdade todos estão sem entender nada. Moka e Tsukuni parecem estar com dificuldades, assim como Kuruma. E Mizori está perdida em seu próprio mundo, rabiscando o nome de Tsukuni sem parar. E durante um breve momento, Moka se oferece para compartilhar suas anotações com Tsukuni. Ele pensa em tirar uma cópia de tudo, mas então percebe que a escola provavelmente não tem essa tecnologia. Seus olhares se encontram novamente, mas Kuruma interrompe pedindo ajuda a Tsukuni com seus estudos. Mizori então pergunta como assuntos matemáticos complexos são resolvidos. E a garotinha Yukari fica apenas sem palavras porque ela já havia abordado esse assunto. Enquanto o dia escolar avança, Tsukuni e Moka estão em seus armários trocando de sapatos. A professora Ririko aparece, perguntando sobre suas atividades, e ao saber que eles tiveram uma sessão de estudos, ela fala que isso é ineficaz, insistindo que apenas os professores podem educar os alunos adequadamente. Ela diz a Tsukuni para comparecer às suas aulas na próxima vez. No dia seguinte, o garoto conta sobre o desafio que ele vai ter que enfrentar. Kuruma então diz que a professora Ririko tem uma chance muito grande de exagerar por sua paixão com matemática. Mas aí do nada a conversa muda para as férias de verão que estão chegando, e Tsukuni sonha acordada sobre um passeio na praia. O garoto percebe a surpresa de Moka, e ele promete se esforçar para passar na prova de matemática e aproveitar ao máximo o verão que se aproxima. No entanto, cada uma das meninas interrompe com suas próprias ideias e passa tempo, criando uma bagunça do caramba. E depois, quando Tsukuni chega na sala da professora, ele fica muito surpreso com a roupa diferenciada de Ririko, e ela explica que está usando isso apenas para motivá-la a estudar mais. Ele acha isso muito estranho, já que esse tipo de coisa não é apropriado para um professor e também um aluno. Ririko concorda, reconhecendo seu papel como professora, mas também fala sobre a sensação maravilhosa que é o cheiro humano dele. Isso deixa Tsukuni desconfortável, e ele tenta mudar o assunto. E a professora conta que ela sempre pega pesado com suas aulas particulares, e de repente, um som de transformação assusta Tsukuni. Em outro lugar, Moka decide continuar juntando materiais para Tsukuni como maneira de ajudá-lo. E no dia seguinte, após a aula de ginástica, Moka pergunta para as garotas como é que está indo a preparação para as provas finais, mas a maioria admite que não está preparada. E Kuruma, precisando de ajuda em matemática, tenta convencer Yukari a lhe dar algumas aulas particulares, recorrendo até mesmo a amarrá-la e arrastá-la. E em seguida, elas encontram Tsukuni, que fica murmurando fórmulas matemáticas sobre um assunto que elas ainda não haviam abordado. A garota Sukubo, então, muito animada, pede a ele para ser seu tutor, mas ele evita seu pedido, deixando ela caindo no chão. Moka se aproxima de Tsukuni, oferecendo a ele suas anotações de matemática, mas ela sente algo estranho. A professora de matemática aparece e antes que ela possa se aprofundar no assunto, Ririko dá uma olhada no caderno, e muito irritada com a presença de Moka, Ririko então revela que Moka é a principal causa dos problemas de Tsukuni, então ela leva Tsukuni para
para mais aulas particulares, deixando Moka em dúvida se ela realmente atrapalha os estudos de Tsukune, e ela decide continuar preparando anotações para ele. Enquanto Moka escreve, ela canta uma música, e depois mostra a falta de resposta de Tsukune às garotas Kurumo, Yukari e também Mizori, que ficam tentando alcançar o garoto, mostrando uma certa preocupação. E mais tarde, durante uma das aulas particulares com Ririko, Tsukune, sem querer, pergunta onde está Moka, e Ririko derruba ele e o incentiva a trabalhar mais. E ela também conta que seu cheiro humano é um afrodisíaco para ela. Enquanto ela se prepara para intensificar sua experiência de aprendizado, o grito do garoto Tsukune acaba chamando a atenção de Moka, que estava nos armários, e na sala de aula é revelado que Ririko é uma lâmia, uma mulher com a parte de baixo de serpente, e usando uma flor no final de sua cauda para implantar conhecimento em Tsukune à força. Ela diz que isso vai mantê-lo focado em seus estudos por meio de choques elétricos. Tsukune começa a recitar fórmulas matemáticas, e a garota Moka, ouvindo seus gritos, abre a porta para investigar. Ririko descarta Moka como sendo apenas uma praga e pressiona Tsukune a continuar estudando. E de repente Mizori aparece, surpreendendo Ririko, e horrorizada com os métodos da professora, Mizori libera uma onda de ar frio para resfriá-la. No entanto, Ririko derruba velas para distrair Mizori. Moka então atinge Ririko com uma vela, que vira fortes chamas, colocando ela contra a parede e com raiva. Isso faz com que as anotações de Moka se espalhem. Tsukune percebe as anotações de Moka e então sai do transe. Ele impede Ririko de machucar Moka e agradece ela por seu caderno, que ele pretende usar com muita gratidão. Ele ignora a raiva de Ririko e assim que a professora está prestes a usar seus poderes neles, Tsukune remove o rosário de Moka, liberando sua outra forma. Ririko então critica Moka por ser uma péssima aluna, mas a Moka interior afirma que ela é quem está ensinando a senhorita Ririko uma lição sobre seu lugar. E atordoada sem entender nada, Ririko agradece Moka por ter dado uma lição nela, pouco antes de Mizori congelá-la. E no dia seguinte, Tsukune está sobrecarregado de estresse. No entanto, ele agradece a Moka por suas aulas nos últimos dias. Ela morde ele toda alegre e se joga no seu sangue. Tsukune fez 89% em matemática, Mizori conseguiu passar com 56% e Yukari conseguiu 100%, mas Kurumo ficou com 46%. E depois, necessitando de sua presença na escola durante as férias de verão, Tsukune ficou no ponto de ônibus e Moka se juntou a ele, e o garoto não pôde deixar de ficar vermelho vendo quão fofa Moka ficou em suas roupas normais. Moka perguntou se tinha alguma coisa de errado, pensando que poderia ser sobre a viagem deles. Em um flashback, sua professora Nekonomi disse que o clube do jornal iria para o mundo humano para uma viagem, e Tsukune questionou isso, já que lá não é lugar de monstro. A senhorita Nekonomi contou que poderia estar tudo bem se um professor aprovasse. No presente, Tsukune e Moka estão parados conversando. Moka lembrou Tsukune que ela costumava viver no mundo humano antes de vir para a academia Yokai. Tsukune perguntou se está tudo bem para ela voltar, e ela disse que estava animada, e ela se apoiou nele, dizendo que ele a protegeria. Eles tentaram se aproximar para um beijo, mas então do nada, as reclamações de Kurumo interromperam o momento. As garotas Kurumo, Yukari e Mizori chegaram vendo que Tsukune e Moka já estavam lá esperando, e Tsukune e Moka desceram da árvore, dando risada e muito nervosos. A professora Nekonomi chegou com o ônibus e também com aquele motorista misterioso. Tsukune se perguntou onde Gin estava, e Yukari explicou que ele foi reprovado em muitas matérias, provavelmente porque ele ficou tirando fotos safadas em vez de ir para aula. Então vemos uma cena de Gin fazendo provas de recuperação com aquela professora maluca e também sádica. Kurumo deu risada de Gin, mas foi até Yukari lembrar que ela também foi reprovada na prova final de matemática. O ônibus chegou no mundo humano sem nenhum problema. O garoto Tsukune reconheceu o local e gritou que estava de volta em casa, surpreendendo Moka, que tem medo que ele possa acabar revelando sua verdadeira natureza de humano. Kurumo então perguntou por que Tsukune estava tão feliz como se fosse humano. Mizori e Yukari concordaram, mas Moka mentiu rapidamente dizendo que Tsukune apenas costumava viver no mundo humano antes da academia Yokai. Tsukune concordou dizendo que se sentia apegado ao mundo humano. Kurumo e Mizori deram uma risada, mas Yukari parecia desconfiada. E quando eles finalmente chegam na praia, eles ficam brincando com uma bola, e Yukari pergunta a Tsukune se ele tinha medo do mundo humano. E o garoto conta que a academia Yokai era muito mais amedrontadora, e Yukari elogiou sua habilidade durante o jogo, e Moka se arranhou enquanto mergulhava para pegar a bola. O garoto ficou preocupado e Moka tinha areia em todo o seu maiô. Tsukune ficou só imaginando, mas foi atingido pelo acerto de Mizori. Ela se desculpou e Kurumo ficou aliviada que Tsukune estava muito confortável no mundo humano, pois ela suspeitava que ele pudesse ser um deles. Tsukune e Moka estavam preocupados que alguém pudesse descobrir seu segredo, mas Yukari deu uma bronca em Kurumo por ser tão desconfiada. E Mizori concordou com ela dizendo que ela é muito metida. Moka mudou de assunto e uma disputa divertida aconteceu entre Kurumo e Yukari, que se transformou em uma competição para ver quem falharia em pegar a bola primeiro. Yukari até tentou usar sua magia, mas Tsukune teve que entrar no meio para impedi-la de usar magia perto de outros humanos. Yukari se desculpou por seu comportamento, e pouco tempo depois, Moka e Tsukune se sentaram na praia, apreciando a beleza do oceano. Eles se inclinaram para um beijo, mas Kurumo chamou Tsukune, fazendo com que eles se atrapalhassem. Moka ficou visivelmente frustrada, e Kurumo
Kurumo convidou Tsukuni para se juntar a ela, Yukari e Mizori na água. Tsukuni tentou convencer Moka a ir junto, mas lembrou que vampiros não podiam entrar na água, então decidiu ficar na praia com ela. Moka ficou surpresa que Tsukuni não esteja querendo se divertir sem ela e se inclinou mais uma vez para beijá-lo. No entanto, Kurumo pensou que Moka estava tentando sugar o sangue de Tsukuni e gritou para ela parar. Moka então explicou que não conseguia se conter porque o sangue de Tsukuni tinha um cheiro delicioso. As garotas Kurumo, Yukari e Mizori estavam discutindo sobre quem cuidaria de Tsukuni se por acaso ele desmaiasse devido à perda de sangue. Começando mais um grande cabo de guerra disputando o garoto. Moka então se ofereceu para ajudar, mas as outras gritaram que tudo isso era por causa dela. Moka se encolheu de vergonha no meio de toda essa confusão, e Tsukuni percebeu um campo de girassóis em um penhasco, e todos decidiram dar uma olhada. Eles admiraram a beleza dos girassóis, imaginando por que isso estava em uma colina tão perto da praia. E sem que eles soubessem, uma figura desconhecida estava observando de longe nas proximidades. Um casal chegou na mesma colina, mas a garota disse ao namorado que eles deveriam ir embora, pois pessoas haviam desaparecido nessa área. E rumores estavam dizendo que uma bruxa estava por trás disso devido à raiva sobre um plano de construção que iria destruir a colina e também os girassóis. Yukari escutou a conversa deles e se perguntou se realmente existia uma bruxa aqui perto. A garota Kurumo ouviu a conversa do casal e se sentiu na missão de expressar suas preocupações para Yukari. Ela falou que isso deve ser uma travessura dos parentes de Yukari que sequestravam pessoas. A garotinha Yukari respondeu chamando Kurumo de idiota, que acreditava em tudo que ouvia. Kurumo então mostrou seu preconceito com bruxas, falando que elas são irritantes. Yukari, por outro lado, mostrou seu desprezo por garotas súcubos, falando que a sua única função era seduzir homens e depois usá-los. Kurumo estava envergonhada e se perguntou se havia mais alguma coisa guardada contra ela. A garotinha então jogou uma banheira em Kurumo por causa da raiva, atraindo a atenção de uma figura escondida entre os girassóis. A garota súcubo estava querendo uma explicação para esse ataque inesperado de Yukari, mas ela foi recebida com outra banheira na cabeça. Kurumo e Yukari estavam tendo uma discussão até que o resto do clube chegou. Tsukuni mandou Kurumo se acalmar depois que ela reclamou das ações de Yukari. O grupo então decidiu voltar para a praia porque a professora poderia ficar preocupada se eles ficassem aqui por mais tempo, especialmente porque eles não avisaram para onde estavam indo. Após a saída do grupo, uma figura desconhecida apareceu dos girassóis, revelando ser uma mulher da mesma idade que os membros do grupo. Ela sentiu que era sua responsabilidade informar a sua mestra da existência de outra bruxa, e apesar das reclamações do clube, a professora Nekonomi saiu à tarde para buscar peixe para o jantar, o que é muito estranho, já que eles trouxeram muita comida. Mas ela insistiu que, como eles estavam perto do oceano, deveriam comer peixe no mundo humano, que dizia ser o melhor de todos. Moka se perguntou se essa viagem havia sido planejada apenas para fornecer uma desculpa para comer esses frutos do mar. E depois, Yukari se ofereceu para ajudar Tsukuni a mover a geladeira, mas ele recusou preocupado com sua segurança. Kurumo apareceu para ajudar Tsukuni e Yukari então procurou ajudá-los com outras tarefas, como cortar vegetais e montar a barraca. Mas seus amigos a mandavam embora todas as vezes, com medo de que ela se machucasse ou causasse problemas. Yukari se sentou em uma rocha próxima, com o coração partido, e ela estava pensativa, imaginando por que seus amigos não a deixavam ajudar. Ela não percebeu que suas sugestões poderiam não ser adequadas para o momento, já que os equipamentos eram pesados, e ela não tinha experiência na cozinha e 2 pessoas montando sacos de dormir na barraca não iria dar certo. A curiosidade de Yukari sempre se pergunta o porquê das coisas, e quando ela notou uma presença na colina, ela decidiu dar uma explorada. Ela estava realmente em dúvida se tinha alguma outra bruxa nesse local, e Yukari notou alguém na sombra de uma árvore, e enquanto a lua brilhava na colina, ela queria saber a identidade da bruxa que estava à espreita, e a pessoa que estava espionando antes se apresentou como Ruby. E após as apresentações, Ruby se aproxima de Yukari e pergunta se elas podem ser amigas. Yukari então aceita a oferta de amizade e é rapidamente abraçada. A professora Nekonomi volta para a praia e abre a geladeira para ver os peixes que ela pegou. Tsukuni percebe que a baixinha Yukari desapareceu. Enquanto isso, na colina, Ruby conta a Yukari sobre as gerações de bruxas que viveram lá. Ela está querendo destruir a humanidade apenas para garantir a segurança da colina e dos girassóis. Essa informação surpreendeu Yukari e Tsukuni parece curioso sobre essa nova amiga de Yukari. A baixinha tenta fazer as apresentações, mas então Ruby acredita que Tsukuni veio até aqui para profanar o campo de girassóis e invoca plantas monstruosas para atacá-lo. Yukari, por outro lado, consegue destruir os monstros vegetais e fica falando sobre sua intenção de não deixar seus companheiros se machucarem. Ruby então fica duvidando dessa amizade. Ela bloqueia Yukari e ordena mais monstros vegetais para atacar Tsukuni. Yukari invoca poderosas cartas de tarô, transformando as plantas em fatias. Ela fez isso alimentada pelas provocações de Kurumo mais cedo. A luta então é encerrada e todos os outros chegam preocupados. Yukari pede desculpas a Ruby porque, pelo visto, elas não podem ser amigas, e vai embora com Kurumo e Mizori. Kurumo está querendo carregar Yukari nas costas até a praia, mas então Yukari se recusa, falando que bruxas se curam rapidamente. Moka percebe que ela e Tsukuni estão sozinhos, pela primeira vez desde o início das férias de verão, e tenta beijá-lo. Ruby então ataca Tsukuni. Ela está querendo levar Yukari com ela, conforme ela havia recebido a ordem para fazer isso. O garoto perde a consciência como resultado da agonia e da perda de sangue. Moka então grita de raiva, quebrando o selo do rosário e deixando a Moka interior aparecer. Yukari fica chocada com as ações de Ruby e se vira para ver Mizori congelando tudo ao seu redor. Enquanto isso, Kurumo se transforma e ataca Ruby, causando uma explosão no campo de
de girassóis, Ruby acordou na tenda do clube do jornal e se sentindo tonta. Ela então se lembra que levou uma bela de uma surra após ter machucado Tsukune. Ela tentou contra-atacar, mas foi parada por Tsukune oferecendo chá. O garoto queria ouvir sua história e as outras queriam saber a história da colina. Ruby explicou que ela ataca humanos apenas para proteger a sua casa. Misori então começou a dizer que a vida era valiosa, seja humana ou monstro, e Moka então recomendou que Ruby se juntasse à Academia Yokai e o clube de jornal. Kuruma então reclamou dizendo que ter duas bruxas no grupo iria ser insuportável, e Yukari provocou, e Ruby ficou tocada pela gentileza deles e observou em silêncio. E mais tarde, enquanto eles dormiam, ela escapou segurando o chá durante a noite, e Ruby pensou sobre tudo isso, e sentia que poderia ser tarde demais para mudar. Ela convocou sua varinha e voltou para casa para falar com sua mestra, mas ela estava furiosa, e Ruby foi cercada por plantas. E de forma desesperada, ela conta que jamais trairia sua mestra. O grupo então percebeu que a garota fugiu, e correram para o campo de girassóis. Plantas acabaram prendendo eles, e Ruby está de volta com sua forma maligna. Ela ordenou que plantas monstruosas emergissem. Aquela criatura morcego apareceu de novo, e então foi golpeada por sua varinha. Ruby então revelou que seu mestre tem um plano para erradicar os humanos. Tsukune tentou fazê-la pensar direito, mas Ruby ignorou ele, comandando as plantas para atacar. Kuruma e Yukari se libertaram lutando contra as plantas, enquanto algumas se aproximavam de Tsukune. A tela de repente ficou preta, e a lanterna de Tsukune se apagou, e em seguida Misori se libertou e congelou a planta, e assim salvando Tsukune. Todas as três garotas prometeram proteger o garoto, mas então Tsukune notou Moka presa em plantas e correu para ajudar. A bruxa Ruby estava enterrando ele sobre várias criaturas vegetais. As garotas estavam motivadas e tentaram lutar contra os monstros para ajudar Tsukune. Ele foi jogado pelas plantas monstruosas e se perguntou como poderia salvar Moka. Então ele teve uma ideia e tirou o rosário de Moka. E assim que o rosário saiu, Moka se transformou e eliminou todos os monstros vegetais com seu poder. Ruby ficou surpresa ao ver o quão forte ela era, e Moka interior agradeceu Tsukune por salvá-la e começou a lutar contra Ruby. Em seguida, ela havia jogado Ruby em uma pilha de plantas mortas, mas Ruby não havia terminado, e ela trouxe as plantas de volta à vida, tornando elas ainda mais fortes e maiores. Ela prendeu Moka e Tsukune em plantas e atacou os dois com suas asas afiadas. Ela disse que estava apenas fazendo o que sua mestra queria, e Tsukune percebeu que o mestre dela deveria estar na casa do outro lado da colina. E assim que ele levou um corte no rosto, Moka viu isso e se libertou, e então ajudou Tsukune a escapar das plantas e se juntar a Kurumo, Yukari e Misori. O garoto tentou correr em direção à casa, mas os monstros plantas bloquearam seu caminho. Kurumo e Yukari trabalharam juntas para abrir passagem, mesmo tendo discutido um pouco no começo. Yukari disse a Kurumo que elas podem se resolver mais tarde, e quase chegando na casa, Tsukune foi bloqueado novamente. Mas os ataques de gelo de Misori acabaram tirando os monstros plantas do caminho, e quando ele chegou na casa, ele viu diversas raízes. Ele imaginou que essas raízes estavam controlando as criaturas plantas, então ele seguiu as raízes até o quarto da mestra, onde elas estavam conectadas à sua cadeira de balanço. Tsukune então pediu à mestra para deixar Ruby fazer as suas próprias escolhas, mas a velha bruxa não respondeu. Tsukune teve um mau pressentimento porque ela nem mesmo reagiu. Lentamente ele se aproximou de um espelho no quarto, e quando ele deu uma olhada no espelho, ele viu algo terrível e quebrou com um vaso. E do lado de fora, Kurumo, Misori e Yukari estavam exaustas, e elas continuavam lutando contra os monstros vegetais. Mas as criaturas continuavam voltando ainda mais fortes, e Yukari então percebeu que tinha alguma coisa de errado na luta de Moka contra Ruby, e apontou para os outros. E surpreendentemente, Ruby amarrou Moka de cabeça para baixo, e Yukari implorou a Ruby para parar de lutar, prometendo que todo mundo iria deixar a colina e nunca mais voltar aqui. Mas Moka disse a Yukari para olhar com atenção para Ruby. Ruby havia mudado bastante desde que a conheceram, e ela nem conseguia reconhecê-los. Ruby então amarrou todas as garotas com cipós, dizendo que era um castigo por terem mexido com sua casa. E justo quando as coisas pareciam ter acabado, Tsukune apareceu e disse a Ruby que não havia mais ninguém que se importasse com esse plano maluco, e que sua mestra não estava mais lá. A bruxa Ruby disse que sim, ela com certeza está em casa, mas Tsukune gritou que ela havia sumido há muito tempo. Todos ficaram chocados e Ruby não conseguia aceitar a verdade. Ela acreditava que sua mestra ainda estava viva. Embora tivesse visto ela falecer, Ruby teve um flashback dos últimos momentos de sua mestra, e quando a bruxa percebeu que seus planos estavam completamente errados, e que essa atitude iria torná-la mais medíocre do que os humanos que ela sempre odiou. Ela pediu desculpas a Ruby e prometeu cuidar dela em espírito, mas Ruby não conseguia aceitar a morte de sua mentora. Ruby então perdeu o controle, cercada por uma explosão de energia mágica, e Yukari reconheceu isso como sendo um movimento desesperado de uma bruxa para obter mais poder e se fundir com outras criaturas. Os monstros plantas então se fundiram com Ruby, criando um monstro gigante com a garota no meio, e Yukari sabia que Ruby estava fora de controle. Ela pediu a Tsukune para jogar sua varinha no sapato de Kurumo, e com isso as duas se soltaram. E Moka ficou presa em vinhas de plantas que começaram a se fundir com ela, e Ruby explicou que ela poderia se fundir com toneladas de outros monstros e então controlá-los. Ela pretende usar os poderes de vampiro de Moka contra os outros, e Yukari disse a Misori e Kurumo que elas tinham que destruir Ruby. E Yukari usou cartas mágicas para cegar Ruby temporariamente, permitindo que Moka recuperasse o controle de seu corpo, e enquanto Moka se libertava, Yukari diz a ela para quebrar a varinha de Ruby,
Ruby, e isso vai torná-la incapaz de controlar sua magia. Elas então imploram para Moka impedir Ruby, mesmo que ela não volte a ser como era. Ela chora e diz que Ruby precisa de ajuda. Moka interior concorda em ajudar, mas ela diz que prefere sangue no lugar da paz e dá um chute na varinha de Ruby, quebrando ela. Isso causa uma grande explosão e Ruby grita de dor durante o choque. Ruby se lembra de uma lembrança feliz de sua infância, com sua mestra perguntando qual era sua coisa favorita. Seu rosto então perde a expressão de ódio e uma explosão ainda maior acontece. E no dia seguinte, o clube do jornal fica muito triste, já que eles não conseguiram salvar Ruby. A professora Nekonomi aparece assim que o ônibus chega, e quando Gin desce do ônibus, todos ficam chocados. Ele está simplesmente segurando Ruby, que está dormindo em seus braços. Gin então conta que a encontrou no oceano, como se alguma coisa a protegesse. Ruby parece em paz e muito calma enquanto dormia. O verão finalmente acabou e o clube do jornal voltou para a Academia Yokai. No escritório do comitê, alguém estava olhando os arquivos sobre as notícias dos membros do clube, e todas as identidades de monstros estavam lá, exceto por Tsukune. Um deles conta que algo interessante vai acontecer muito em breve pela primeira vez em muito tempo. Ele queimou os arquivos com um sorriso malicioso, e o clube do jornal se cansou do comitê de segurança e de seus métodos corruptos. O comitê de segurança simplesmente espancava os alunos por dinheiro, aceitava subornos e atacava os alunos que matavam a aula. O clube do jornal precisa de evidências, mas ninguém na escola está querendo ser testemunha porque estavam com muito medo do comitê. Então Mizori está querendo fazer os idiotas do fã-clube das garotas serem testemunhas para eles. Mas quando foram falar com eles, os idiotas falam que o comitê levou embora um monte de moleques para quebrar na porrada. Mas em um deles disse ao gordinho para calar a boca e não falar nada. E ao mesmo tempo, Kuyo, o chefe do comitê de segurança, ficou sabendo que o clube do jornal tinha informações perigosas e tiraram foto de um garoto sendo espancado. No dia seguinte, Moka viu que Tsukune estava cansado porque não dormia. Ele estava focado em expor os atos do comitê. Moka parecia que queria sugar seu sangue porque ela foi atraída por seu cheiro. Tsukune se inclinou, mas então Kurumo chega chutando Moka. E fora da escola, Kin estava espionando as garotas com sua câmera. Então ele viu o comitê de segurança indo para a sala de aula de Nekonomi. Enquanto eles estavam na aula, o líder Kuyo entrou e disse que Tsukune era suspeito de ser um humano. E todos ficaram chocados e Moka se perguntou como é que eles descobriram. Kurumo disse que humanos nem sequer conseguiriam entrar na Academia Yokai. E Moka concordou falando que isso é um absurdo. Eles foram levados embora enquanto os outros alunos estavam assistindo e o Kari tentou libertá-los. Mas Kin a impediu e disse que ela não conseguiria fazer isso sozinha. E na sala do comitê, Tsukune acabou vendo gravações do Sr. Kotsubo, Ririko e alguns outros estudantes confirmando que Tsukune era um humano. Kuyo mostrou a Tsukune onde seus amigos estavam. Kurumi e Mizori estavam sendo interrogadas, mas elas disseram que Tsukune não era humano, porque um humano não conseguia sequer entrar na Academia Yokai e seguiu todas as regras não se transformando. Então eles mostraram Moka e disseram que ela era uma evidência que Tsukune era humano, porque ela bebia seu sangue sem parar. Mas Moka defendeu Tsukune, dizendo que seu sangue era apenas saboroso e não era prova de que ele era humano. O interrogador ameaçou Moka com água benta se ela não cooperasse e começou a jogar água nela para ver se ela confessa a verdade. Tsukune ficou bravo e então chamou Kuyo de idiota, exigindo que ele soltasse Moka. Kuyo ameaçou jogar a garota vampira em um lago gigantesco cheio de água benta se o interrogatório continuasse. Então eles revelaram que os idiotas do fã-clube das garotas estavam na sala com eles. E Kuyo disse que eles contaram tudo e que Tsukune nunca reagia porque era muito fraco. Os homens de Kuyo então seguraram Tsukune e disseram que ele deveria se transformar em um monstro agora mesmo para limpar seu nome. Mas com Moka gritando de dor, Tsukune decidiu contar a verdade. Ele finalmente admitiu que era humano, e Kuyo deu uma risada. Ele estalou os dedos e revelou que Moka, Kurumi e Mizori estavam lá o tempo todo. Esse santuário continha ilusões para escondê-las. Kurumi e Mizori ficaram chocadas, e Moka chorou porque Tsukune não deveria ter dito a verdade. Não importa o que acontecesse com ela. Kurumo deu um tapa em Moka e Tsukune tentou acalmá-la. Kuyo está pensando que Tsukune vai ser merecedor de toda a dor que ele vai sofrer daqui pra frente. Então ele disse a seus homens para deixarem Kurumo e Mizori saírem, mas manterem Moka presa porque ela ajudou a esconder a identidade de Tsukune. Kurumi e Mizori voltaram para o clube do jornal e disseram a Kin e Yukari que Tsukune era simplesmente um humano. E Yukari então lembrou que Tsukune era o único entre eles que estava feliz por estar no mundo humano durante a viagem. Gin conta que percebeu que Tsukune era muito desajeitado para ser um monstro e Mizori saiu sem dizer nada. Gin disse a elas que a decisão certa era fazer as pazes com o comitê ou se esconder até que as coisas se acalmassem. Então ele foi embora e Kurumo se perguntou o que Yukari pensava sobre humanos, explicando que ela sempre costumava pensar que os humanos do gênero masculino eram apenas escravos para súcubos. E Yukari tentou contar a Kurumo o que ela pensava, mas então a voz de Kuyo acabou aparecendo dos altos-falantes e ele anunciou que Tsukune era humano, que tinha se infiltrado na Academia Yokai e que ele seria executado em poucas horas. Ele então convidou outros alunos para vê-lo morrendo. Uma grande multidão se reuniu e alguns deles perceberam que Tsukune era realmente um humano. Eles gritaram animados pela execução do garoto. E então um aluno discordou, dizendo que ele não gostava de humanos mais do que monstros, mas matar alguém só porque está na escola errada é muito exagero. Outro aluno concordou, dizendo que fez muitos amigos
amigos quando foi para uma escola de humanos. Ambos pensaram que o comitê estava indo longe demais. Um membro do comitê escutou eles e nocauteou os rapazes para impedi-los de influenciar a multidão. E todos os outros aplaudiram o glorioso Kuyou, enquanto os professores assistiam da escola. Nekonomi ficou horrorizada que Tsukune seria morto, já que a Academia Yokai deveria criar paz entre humanos e monstros. Mas Kotsubo tinha uma visão diferente. Ele teria matado Tsukune se o comitê não estivesse prestes a fazer isso. A professora de matemática Ririko disse a Nekonomi que o diretor queria vê-la para falar sobre negócios urgentes e arrastou ela para seu escritório. De volta à sala do clube do jornal, Yukari ficou assustada com as notícias da morte iminente de Tsukune. Ela disse a Kurumo que elas tinham que fazer alguma coisa para salvá-lo, mas Kurumo apenas chorou e gritou insultos para Tsukune e Moka do lado de fora. E no terreno da escola, o garoto foi exibido em uma crucificação, apenas esperando por sua execução. Moka escutou tudo de sua cela logo abaixo e gritou pelo nome do garoto. Tsukune estava apenas esperando por sua morte, enquanto Kuyou dava risada dele. O garoto foi condenado à execução porque é humano, e o diretor da Academia Yokai decidiu não impedi-lo. E a professora Nekonomi também não pode fazer nada. Enquanto esperava por sua execução, Tsukune pensou sobre o porquê de ter acabado nessa situação. Ele se lembrou que queria ficar nessa escola com Moka, e se não tivesse ficado, nunca teria conhecido todos os seus novos amigos. Ele riu sozinho pensando sobre isso, o que fez Kuyou pensar que ele tinha enlouquecido de medo, mas Tsukune o surpreendeu pedindo calmamente uma coisa: para ele poupar o resto do clube do jornal. Kuyou ficou chocado porque alguém que está prestes a ser executado estava fazendo um pedido tão generoso. Ele então respondeu que os outros não sofreriam danos desnecessários e que suas mortes seriam rápidas. Tsukune ficou assustado e gritou para ele não machucar seus amigos, mas Kuyou apenas deu risada como um maníaco. Mizori está perto do oceano, lembrando como Tsukune salvou ela bem aqui. Então uma voz fala com ela, dizendo que é a vez dela de salvá-lo, e é mostrado que é um corvo que está falando com ela. Enquanto isso, Yukari está tentando convencer Kurumo a ajudar Tsukune. Ela diz que não importa se ele é humano, porque ele foi a primeira pessoa a ser gentil com ela. E em seguida, Kurumo está pensando que Yukari não entende o que ela está passando, e pensa que Tsukune e Moka não confiaram nela o suficiente para contar seu segredo. O mesmo corvo aparece e diz que elas deveriam dizer essas coisas cara a cara com Tsukune e Moka. E na masmorra, Moka está chorando. E a Moka interior pergunta se ela desistiu de salvar Tsukune. Moka diz que ela não pode se libertar sem a ajuda de sua versão interior. Então aquele corvo aparece e diz para Moka ficar um pouquinho mais para trás, enquanto ele dobra as barras de sua cela, fazendo um buraco grande o suficiente para ele escapar. Moka sai e o corvo se transforma em Ruby. As outras garotas entram e Mizori explica que lidar com o guarda demorou um pouco de tempo. E Yukari concorda dizendo que aquele cara era durão. E Kurumo dá um tapa em Moka e diz que elas precisam salvar Tsukune. Mas ela ainda não perdoou Moka por guardar aquele segredo. Ruby então mostra a elas a sua nova varinha e explica que elas precisam se apressar. Uma música começa a tocar lá fora e Kuyou anuncia que é hora de matar o garoto e o incendeia. Mas Mizori congela e apaga as chamas. As garotas Kurumo e Ruby decidem voar para resgatar Tsukune. Mizori, Moka e Yukari chegam dizendo a Tsukune para se proteger, enquanto elas cuidam das coisas lá embaixo. Kuyou fica surpreso com o desafio delas e conta que Gin fez algo parecido na última vez. No ano passado, a corrupção do Comitê de Segurança estava precisando ser exposta, e para contra-atacar, o comitê decidiu eliminar todos os membros do clube do jornal do ano passado, exceto por Gin, pois eles pensavam que depois do que aconteceu, ele não teria coragem de enfrentá-los de novo. Kuyou ordena que seus 3 principais lacaios matem o clube do jornal por inteiro, e o Kari ataca eles com banheiras. Mizori luta contra o Golem, e os alunos que estão assistindo ficam surpresos que o clube do jornal esteja enfrentando o Comitê de Segurança. O líder Kuyou sai para perseguir Kurumo, Ruby e Tsukune, e o Kari percebe a situação e grita para Mizori e Moka ajudarem Tsukune. Mizori diz a Moka para ir sozinha enquanto ela congela um de seus oponentes. Moka volta para a escola para onde todos os outros estão indo, e no telhado Tsukune agradece as garotas por salvá-lo, e Moka chega correndo até ele. O garoto fica aliviado por se encontrar novamente com Moka, pensando que ele estava em um caso perdido lá atrás. Enquanto isso, Kuyou de um jeito maligno conta que Tsukune vai morrer. Ele joga uma flecha de fogo que perfura o coração do garoto, envolvendo ele em chamas e causando queimaduras graves, e todas assistem assustadas, enquanto Kuyou comenta que a execução pode não ter sido mostrada para os alunos, mas ela foi realizada. Ele tem desprezo por essa ideia nojenta de monstros e humanos viverem juntos. O garoto diz a Moka que não se arrepende de ter vindo para a Academia Yokai. Ela, angustiada, percebe que ele está tentando se despedir e o manda parar de fazer isso. Tsukune pede a Moka uma última coisa. Ele implora para que ela proteja seus amigos de Kuyou. Ele remove o rosário e em seguida desmaia. Moka chama o nome de Tsukune 2 vezes, mas não consegue nenhuma resposta. E acreditando que Tsukune está morto, Moka grita em desespero. E a Moka interior assume o controle. Moka enfrenta Kuyou, chamando ele de doente psicopata. As garotas Mizori e Yukari chegam falando que derrotaram seus oponentes, porém ficam assustadas ao ver Tsukune gravemente queimado e aparentemente morto. Kuruma explica em lágrimas que Kuyou seguiu eles e conseguiu ferir Tsukune, mas então Moka oferece um pouco de esperança, dizendo que Tsukune é fraco, mas ainda está vivo. Ela conta que pode curá-lo com seu sangue de vampiro, e Ruby concorda com a ideia, falando sobre as incríveis habilidades regenerativas dos vampiros. Kuyou se transforma em uma criatura monstruosa, uma raposa de 4 caudas com controle de fogo e uma classificação Rank S de monstro. Ele dispara uma rajada neles, e Yukari diz a Mizori para colocar uma parede de gelo, mas
Misori acredita que não vai resistir, mas então Gin chega e leva o golpe, pedindo elas para não ficarem ali paradas e chama elas de idiotas. Ele desmaia, impressionando Kurumo, que percebeu que ele agiu como líder de clube pela primeira vez. Kuyao então percebe que Gin é uma pessoa a menos em sua lista, e os cristais de gelo de Misori são facilmente derretidos, e ela acaba sendo jogada por uma rajada de fogo. Kurumo tenta ganhar tempo voando e dizendo que humanos e monstros podem ser amigos. Kuyao dispara rajadas contra ela, mas ela se esquiva com facilidade. Ruby e Yukari liberam uma saraivada de cartas de tarô, mas ele consegue queimá-las facilmente. No entanto, o resto das cartas de tarô se transforma em espíritos familiares na forma de aves. Kuyao reconhece o esforço delas como divertido, mas inútil. Ele destrói os familiares e Ruby fala que ainda não acabou. O resto dos demônios familiares se combinaram para formar um enorme corvo, que bica o olho direito de Kuyao. Ele segura o olho com dor, imaginando como é possível que os fracos conseguiram feri-lo. E o cara está pensando que ele está voltando à sua forma humana, mas não é o caso. Kuyao se transformou em sua forma de batalha definitiva. Uma visão rara que eles deveriam se sentir honrados em testemunhar. E dentro da escola, vários alunos estão tentando chegar ao telhado, mas encontram a porta emperrada. Nekonomi está preocupada com os membros de seu clube no telhado. Kuyao consegue mostrar sua habilidade e poder ao derrotar as garotas sem esforço. No entanto, Moka permanece motivada em derrotá-lo. Kuruma pergunta sobre Tsukune, mas só resta esperar. Moka percebe que entregar tanto seu sangue enfraqueceu sua força de vampiro. Kuyao conta os lados negativos da humanidade enquanto ataca Moka, e Moka é aparentemente destruída por uma rajada de fogo de Kuyao. Mas Tsukune aparece salvando ela e a segurando no topo do telhado. E quando Tsukune acorda Moka, ela carinhosamente chama ele de Dorminhoco e dá um peteleco em sua testa. Kuyao tenta atacar, mas Gin, transformado em lobisomem, agarra Kuyao e fala que ele sempre foi muito veloz. Moka diz a Kuyao que ele foi envenenado com o próprio poder e precisa aprender o seu lugar. Moka dá um pulo chutando Kuyao para uma sala logo abaixo, pouco antes dos outros chegarem para ver o que aconteceu. A garota vampira coloca seu rosário e vendo Moka inconsciente e Tsukune sem camisa, todos estão acreditando que Tsukune derrotou Kuyao. A professora Nekonomi então diz que agora sim, ninguém pode duvidar que ele não seja um monstro. Alguns alunos se desculpam pelo que disseram antes, enquanto outros mostram alegria com a derrota do comitê de segurança. Enquanto os alunos elogiam Tsukune, Gin voltou à sua forma humana e está preso embaixo do corpo de Kuyao, e ele pergunta se alguém poderia ajudá-lo. O clube do jornal é tratado de seus ferimentos, com Moka sendo hospitalizada devido ao esforço excessivo na batalha. Misori também vai ter que ficar temporariamente no hospital, devido ao ataque de fogo de Kuyao que afeta gravemente as fadas da neve. O garoto Tsukune faz uma narração refletindo sobre os acontecimentos recentes. Ele é grato a Moka por salvar a sua vida. E nesse momento, Moka acordou em seu quarto de hospital. Ela olhou para Tsukune parado perto e segurando um buquê de flores vermelhas brilhantes. O garoto agradeceu pelo que ela tinha feito e pediu desculpas por fazê-lo usar tanto de seu poder. Moka disse a ele para não se preocupar, contanto que ele esteja bem. O garoto ficou com os olhos lacrimejando, mas Moka deu um peteleco de brincadeira em sua cabeça para impedi-lo de chorar. Isso fez Tsukune se lembrar de quando Moka anterior fez a mesma coisa. Ele sentiu seu coração disparar e ficou um pouco chocado pensando que poderia estar se apaixonando pelas duas. Moka ficou vermelha e disse para Tsukune que com ele olhando para ela assim, a faz querer beijá-lo. O garoto ficou surpreso com isso e se inclinou para um beijo, mas pouco antes de seus lábios se tocarem, Kurumo chutou a porta e invadiu com as outras garotas. E o cara gritou que ela já sabia que Tsukune e Moka estavam aprontando alguma coisa. E Misori chamou Tsukune de menino levado, e Moka cumprimentou elas de forma envergonhada. E Kuruma agarrou Tsukune e exigiu saber o que eles estavam querendo fazer. O garoto, nem um pouco besta, só disse que estava querendo remover um cisco no olho de Moka. E o cara e Misori e até a bruxa Ruby pediram um beijo de Tsukune. Porém, Moka se levantou e gritou: "Elas não, Tsukune, apenas me beije." Então a cena ficou preta com 5 beijos e o garoto só conseguiu gritar: "Caramba, então venha 5 de uma vez?" E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira temporada do anime Rosário Vampire. Para não perder animes incríveis como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, mano. Até a próxima.